Vamos falar sobre o saldo do Vasco nessa janela de transferência de agora. Fica até o final que a gente vai falar de todos os detalhes aqui, das chegadas e das saídas. E vamos começar primeiro falando sobre o contexto, né, de Edmar Lopes, né? Edmar Lopes ele chega ali, se eu não estou enganado, algumas semanas antes aí da janela de transferência, né? Foi muito importante chegar um diretor novo com uma visão diferente também de mercado. A visão que ele trouxe também no perfil dos jogadores é um perfil diferenciado até. E a questão também do Fernando Diniz, né, que ajudou bastante aí em algumas contratações nessa janela de transferência. Inclusive, vários jogadores aí admitiram que houve algumas ligações e ele teve participação direta em algumas negociações aí, né? O Vasco fechou com 5 reforços aí nesse meio tempo, né? O único reforço em definitivo, muito importante falar disso pela questão do contexto em si, do perfil de contratação do Vasco, é que foi Thiago Mendes, né? E o único definitivo, inclusive, veio de contrato livre, né? O volante Thiago Mendes, né? Os outros 4 eles vieram na modalidade ali de empréstimo. O Andrés Gomes veio ali com obrigação de compra de se atingir algumas metas, né? O Robert Renan também veio com empréstimo com opção de compra depois de um ano. O Carlos Cuesta também veio com empréstimo de um ano e meio, com opção de compra também obrigatória. E o Matheus França ele veio por empréstimo, mas sem essa opção de compra, né? Então todos os jogadores basicamente que o Vasco veio, né, que chegaram ao Vasco nessa janela de transferência, vieram sem muitos custos altos, né? O que indica um perfil ali financeiro que realmente o Vasco, como não tem muitas condições financeiras de comprar o passe de um jogador nesse exato momento, no momento de reestruturação financeira, como a gente vem falando, atacou o mercado de uma forma diferente, né? Se atrelou, claro, ao empréstimo com opção de compra fixada, até obrigatória em alguns casos, justamente para poder futuramente pagar esses jogadores ali, né? Mas no momento ainda continuar tendo eles como ativo dentro do clube e também melhorando de certa forma o elenco, né? Uma dessas questões que aconteceu, obviamente que o que veio dessa janela que foi mais focado foi a situação da defesa, né? Porque a gente também teve as saídas aí vamos falar também delas, né? João Victor, que foi pro CSA, pro CSKA, do Luiz Gustavo, que foi vendido ao Bahia. Teve as saídas também ali de Eric Marcos e Figueiredo, que não faziam mais parte dos planos do Vasco, já estavam emprestados a outros clubes, mas de fato agora saíram em definitivo e foram vendidos, né? Esses 4 jogadores aí vendidos arrecadaram ali em torno de 11,5 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. Ou seja, o Vasco vendeu também jogadores para poder balancear ali o seu financeiro, né? Para poder ter esse dinheiro para pagar esses jogadores que vieram de empréstimo e também equilibrar suas contas para os salários que já tem no elenco atual, né? Essa reformulação da zaga veio muito também na questão de vender o João Vitor, que era um zagueiro titular, né? E aí a gente teve a chegada de 2 outros zagueiros, né? O Robert Renan substituindo ali o Luiz Gustavo e o Carlos Cuesta também vindo com uma opção de um zagueiro titular para poder, né, ter um nível igual ali ou melhor do que o João Vitor. Então foi esse basicamente aí o saldo do Vasco, né? O Vasco garantiu um dinheiro em caixa, né? E também trouxe reforços aí. Ouso dizer, na minha percepção, que essa foi a melhor janela da gestão Pedrinho até então. Vamos ver como esses jogadores que vieram agora vão performar, né? Porque tudo depende do desempenho deles. E você, torcedor vascaíno, você gostou dessa janela de transferência? Deixa a sua opinião nos comentários.